Oi, Ju, Ei, minha linda! tudo Peraí, bom? deixa eu ajeitar. Tudo jóia, amor, e contigo. Deixa eu Tudo ajeitar aqui a certinho. pessoa, Deixa eu só estava escrever mais aqui ó, o gente. negócio. É crenças e padrão. Saudade! Pois é, Crenças limitantes. Oi? deixa eu só salvar aqui, Padrões? peraí, peraí. E padrões de comportamento, né? Vamos só botar aqui para a pessoa saber. De, que devo deixar Isso salvo? aí, por favor. Que, é igual eu falei com você, eu fiz uns 20 resumos, porque é bem complexo, né? Verdade. É Vamos dar muita boa noite aí pro coisa. povo. Quem tá aí tá Boa ouvindo bem a noite, perdão. gente, que acho que ainda vai entrar. Muita gente falou que ia ver salva no Que IGTV. bom! Falou Gratidão. que, né, que vai ver salva no IGTV depois, né? Mas a gente vai tocando por aqui, depois. Agora, graças a Deus, tem essa oportunidade também de ver depois, né, Ju? O importante é que o conteúdo seja passado, né? Instruído, ajudando as pessoas aqui nessas questões de, né, de crenças limitantes ou não limitantes, mas que movem a nossa vida, né? Que nos desenvolvem aí. E o quanto é importante a gente se reconhecer, eu acho que é o fundamental de tudo isso, né? E é por isso que eu convidei você hoje para trazer um pouco desse teu conhecimento dessa parte da cura da criança interior, né? Que você tem um aprendizado bem bacana com relação a isso, para poder trocar essa experiência com a gente. A gente também tem a experiência da programação neurolinguística que também a gente pode abordar, né? Dessa Sim. questão, mas eu quero trazer hoje aqui, realmente o convite foi para você trazer esse lado da cura da criança interior, que é uma outra visão que eu também não tenho, e é legal para todo mundo aqui, né, conhecer isso aí. Tá? Então, se quiser, Ju, já pode se apresentar, porque o pessoal aqui já acho que me conhece, né? Sabe que eu sou terapeuta comportamental também, atendo ali, né, na terapia online. O objetivo aqui do perfil é realmente ajudar nessas questões do relacionamento e principalmente ajudar a si próprio, né? Porque não tem como se relacionar com o outro se você não está bem consigo mesmo, né? Então, esse que é o objetivo Justamente. principal aqui do perfil, né? Tanto por isso que falo Vida Feliz a dois, mas não é para casar o perfil. Até a menina falando, Cris, eu sou solteira e sigo você. Exatamente, porque não é para o casal, é para você primeiro se identificar como se relacionar para poder ter um relacionamento melhor, né? Então agora a Ju Isso. aí, passar a Gratidão palavra para pelo, ela. gratidão pelo convite. Eu fico tão feliz quando você me chama. E é o que você falou, a gente está aqui para isso, né? Eu só falar rapidinho, eu sou bioquímica por formação, terapeuta por paixão e como eu comentei com a Cris esses dias, eu acabei de sair de um curso e estou assim completamente apaixonada. Igual você falou, para um relacionamento, primeiro a mulher tem que se amar primeiro para depois amar o outro, né? Exatamente. Ela tem que estar plena para atrair um parceiro também inteiro, porque esse negócio de metade da laranja não existe. Nós Não somos funciona. plenas, inteiras, né? A busca de um outro inteiro. Outro inteiro que é para somar, né? É para Exatamente. eu costumo falar que é para transbordar. Até. Então, Exatamente. nesse curso eu vi que, principalmente para as mulheres, isso pesa demais. A questão da crença limitante que leva aos padrões, a repetir padrões. Para não entrar em termos assim, que é muito complexo, mas Uhum. rapidinho, desde a vida uterina, né, até os 7 anos de idade, nós somos como esponjas, né? Exatamente. A Ei, nossa fase Carol, do aprendizado. Carol. e a gente é sem filtro, vai direto para o inconsciente. Toda informação que Uhum. chega, que até os 7 anos é mais dos pais, ou cuidadores, professores, religião, meio Uhum. social, né? Então, as informações vêm, né, através deles, e dependendo quando ocorre um evento, uma experiência negativa,
dependendo da interpretação que a criança dá, ali pode gerar um sofrimento e causar uma ferida. E essa ferida é muito enraizada. Porque eu gosto de dar exemplo. Ficou muito claro para mim que eu tinha 2 feridas nesse curso, que era de rejeição e de abandono. Mas, assim, os pais não têm noção também nenhuma que estão causando aquilo, entendeu? Não. Não é para culpar pai e mãe também, não. Não. Tá? Pelo amor de Deus. Não, isso é inconsciente, pode ser uma bobeira. Tipo, quantas mães falam pro filho, você é lerdo. Provavelmente essa criança, dependendo da interpretação dela, na fase adulta, vai se sentir incapaz. Nunca vai... Enfim, voltando para as mulheres. Igual, primeira referência masculina para a mulher é o pai e a figura paterna. Né? Se ela teve uma referência que não foi tão boa, tipo um pai que traía a mãe, que era violento, né? A gente inconscientemente, a gente procura por algo familiar, que é semelhante, né? E até, Ju, quero fazer um adendo aqui rapidinho, se tu me permite. Lógico. Essa questão aí da figura paterna, a gente busca, inclusive, no nosso trabalho, tá? Os nossos chefes, a gente naturalmente olha para eles como se fosse nosso pai, né? Isso já foi até uma... é muito forte. Tanto que, tipo assim, se você se identifica com o teu chefe normalmente, é porque ele traz alguma coisa que te remeta o seu pai, mas você não tem essa consciência. Não. Né? Não. Ou, às vezes, se você tem muita intriga com o teu chefe, ele tem alguma coisa que também tinha lá com o teu pai, entendeu? É impressionante como a gente carrega e leva isso não só para a questão do marido, da escolha do marido e tal, mas até do próprio chefe na empresa que tu arrumou emprego, alguma coisa assim. Eu vi até uma pesquisa sobre isso, falando sobre isso esses dias, entendeu? É impressionante como a gente carrega, né, tudo isso. No inconsciente é assim, uma coisa que... uma caixinha de surpresa mesmo. É justamente isso, né? Inconscientemente ocorre. Então, se essa criança, essa menina, cresceu vendo esses comportamentos, essas ações do pai, provavelmente ela vai repetir, né? Que é aí onde chegam os padrões, procurando um tipo de relacionamento semelhante ao que os pais tiveram. Até porque para ela aquilo era meio normal. Normal. Né? Então, o caso de relacionamento abusivos. Você pode procurar como que era a vida dos pais. Na grande maioria, a mãe também teve um relacionamento abusivo. Sim. E isso veio... Pode falar, Vivi. Exatamente, é bem isso que eu ia falar, né? E o abusivo, que a gente até fez uma live esses tempos, né, Ju, falando, né? Não é abuso só físico, é abuso verbal, financeiro, sexual. Tem vários tipos de abuso aí, que às vezes a filha, né, cresceu vendo o pai xingar a mãe, e aí pega um cara hoje grosso, estúpido, e acha que carinho é receber estupidez e xingão, né? É o caso de ciúmes, né? Os pais são muito ciumentos e a criança, ela cresce naquele ambiente. Ela vai achar que a manifestação do amor se dá pelos ciúmes. Exatamente. Porque era assim que os pais, né? E às vezes os pais até verbalizam. Não, é porque a gente se ama muito, por isso que tem ciúmes. Não. Né? Exatamente. Não tem isso. É igual a questão que eu pego muito aqui, Ju, nos meus tratamentos, né, da terapia da PNL clínica, né, que eu atuo aqui. É muito assim que a moça, né, que me procura, né, hoje com o parceiro, tipo assim, foi traída, até parceiro já tratei também que foi traído e tal. Aceita porque na relação dos pais era comum, porque antigamente era muito comum, né, Ju, esses relacionamentos dos nossos pais. A mãe era o quê? A que fica dentro de casa cuidando dos filhos, e o pai saía para ia para bordel, um monte de coisa. Então, tipo, a traição era comum, vamos dizer assim, né? Sim, era então normal. Se cresceu achando que isso era normal, entendeu, né? Justamente. E aí no fim, né? E aí tipo assim, ver a mãe aceitar aquilo, né?
hoje eu acho que aquilo é normal. E o que que você faz? Acaba aceitando também. Mas na realidade, lá dentro de você, tu não consegue aceitar. Porque aquilo para você é inadmissível. Só que tu não sabe como sair disso, né? Então eu pego muitos casos assim, que a pessoa, não, beleza, então você quer trabalhar o perdão mesmo e aceitar e mudar daqui para frente e tal, e tentar reconstruir a relação? Ok, a gente faz. Mas se você quer realmente, então, assim, ó, desatar esse nó, então tem todos os dois lados que a gente pode seguir. Mas é impressionante essa questão realmente desses padrões que a gente conviveu, de antigamente avós, pais, era comum o pai ter o Comum. affair lá fora. O pai ir pra Sim, zona e é comum, né? Pelo amor de Deus, sim. né? Pra gente, E, a gente tem que entender que isso não é normal, né? e a É mãe outra sempre época. passiva, né? A mãe não podia falar Uhum. nada, ficar na Não. dela. Até É porque a dependência, né, Ju, que se tinha, né, da financeira, nossas financeira, tudo. A mãe era que cuidava dos filhos, o pai é que provia o sustento. justamente. Então, assim, tu cala sua boca que quem manda aqui em casa sou eu, quem traz dinheiro para você sou eu. E as coitadas ficavam, né? Aham. E aí a gente cresceu vendo isso, achando que isso é relacionamento. E não é, né? Pelo amor de Deus. Era para eles, para nós já não é mais. E Sim. daqui para frente só Deus sabe como é que vai ser também, né? É, oremos. E tem um fato interessante, porque tudo tem que ser no equilíbrio. Porque eu Uhum. sou exemplo também, que eu tinha de tanto escutar a minha mãe falando, você vai estudar para não depender de homem para comprar, nem para comprar uma calcinha, para você não vai precisar. O que aconteceu com os dois relacionamentos que eu tive? Eu era o homem da casa. Uhum. Aí Olha aí, acabava tirando até a masculinidade, né? do Deles homem. também. Exatamente. Ó, tá vendo? E isso E era isso, inconsciente. exatamente, isso também foi um problema para mim, Ju. Inconsciente. Eu até ressignifiquei há pouco tempo atrás, porque eu também dei, tipo, vendo esse tipo de situação da minha mãe e do meu pai, por exemplo, na minha Uhum. cabeça, eu queria ao contrário. Então, eu fui buscar o quê? A minha independência. Só que daí eu Sim. fui tão além que na minha cabeça eu pensava o quê? Eu não quero casar, eu quero ter minha profissão, não quero ter filho, eu não quero ter nada, porque Não eu pode queria ter tanto tudo. Exatamente. Eu queria tanto o oposto daquilo que eu via que ela vivia, né? Só que daí eu É. exagerei. Chegou um momento na minha vida que eu comecei a ter conflitos, entendeu? Que tipo assim, tá, e quando que eu vou ser uma mulher que vou receber também o cuidado do meu marido e poder ser mãe, ou poder cuidar de casa só e não ficar pensando na profissão e não sei o quê. Sim. Eu ressignifiquei isso, eu te falei até, foi ano passado, Aham. né, Foi. num curso que eu fiz de psicologia, que daí eu ressignifiquei e hoje eu me sinto preparada para ser mãe. Porque até então eu fugia de tudo aquilo. Por quê? Porque eu fugia do comportamento que se tinha lá da minha mãe e do meu pai. Ou seja, o Sim. completamente oposto, só que também sem o equilíbrio que tu falou agora. Justamente. É E como isso tudo afeta. equilíbrio. Sim, porque a gente que já teve essa criação, não, vai estudar, ser independente, acho que não é possível poder ser também esposa, né? Uhum. Mãe, porque foca só em nenhuma coisa. E a vida não é assim, Não né? é isso. Pô, Não. eu demorei a ter o meu também, fui ter o meu com 36 anos. Quer Né? dizer, Pra eu você ver. estava. Porque eu De certa forma, a gente demorei. estava fazendo o quê? Fugindo, né, Ju? O nosso comportamento foi um pouco ao contrário, às vezes, de que muitas pessoas têm, de repetir o padrão ali. A gente teve a consciência e tentou fazer Uhum. diferente, só que também O errou de qualquer oposto. forma. Exatamente, só que Não acaba foi no equilíbrio. doendo, não foi no equilíbrio. Acabou sofrendo de qualquer forma, porque, tipo assim, tá, eu sou o quê? Eu sou uma mulher, eu sou um homem, sei lá, porque, tipo, eu cuido de tanto das finanças, de não sei o quê. O que que eu tô sendo? Daquela crise meio que de identidade mesmo em você, né? Sim. É onde eu falo que é a criança interior. É quando a Uhum, criança interior grita, porque uhum, é onde que está a feridinha lá. Eu gosto de falar assim, criança interior, vamos colocar como alma, como a alma da gente. Tem uma hora isso. que o corpo da gente grita. Essa criança interior grita porque ela não aguenta mais, porque você Uhum, não está sendo o que você uhum. realmente é. Igual você falou, Exatamente. bloqueia a nossa vida, não impede que a gente viva, que a gente seja o que realmente somos, o que a gente, para que a gente veio a esse mundo, porque, Uhum, porque também impede as nossas ações, por consequência, os resultados. Aí você vai ficando frustrado
Chega uma hora que você fala, não tô feliz, não é isso, e você não Não dá sabe o mais. que é, não dá mais, só sei que não quero mais isso, mas não sei o que é, Exatamente. por onde começar, né? Exatamente. Esse lance aí da criança anterior, né? Influencia tanto até nas escolhas nossas profissionais mesmo, né, Ju? Que tem muito também a questão do pai ao longo do tempo, que é que a gente falou, desde o útero até os 7 anos, aquela fase de aprendizado que você é uma esponja e suga tudo, né? Mas Tudo. também tem a fase da adolescência ali também, que tem a influência do pai também, até você se tornar adulto, e mesmo Sim, assim, para mim, eu sempre falo, Ju, pai e mãe, eles não sabem o poder que eles têm sobre a gente. Então, pode ser com 40, 50, 60 anos, a palavra deles entra dentro do teu sim, coração de um jeito que, se eles falarem alguma coisa assim, vai te ferir, vai te ajudar, sabe? Eles têm um poder muito forte na palavra deles, entendeu? sim. Né? Por isso que eu falo, pai tem que ter muita consciência do que fala para o filho, tanto na Demais. questão de apoiar, né? Ou quando vai dizer que não vai apoiar, tá? Tem muita força, sabe? Então, quando eles falam nessa questão, por exemplo, do profissional, eles ficam lá, não, tem que seguir a mesma coisa que eu fiz. Tem que não sei o quê. Parece que eles querem meio que você repita a profissão deles também, o que é Meu horrível. caso, meu Que é caso. horrível, né, Ju? Cara, mas eu não quero ser farmacêutica, por exemplo, o teu caso, né, Ju? É, Né? Entendeu? Eu justamente. quero ser, sei lá, cantora, não sei, né? Mas a pessoa não consegue porque fica o tempo todo indo, mas será que eu tenho que ser a mesma coisa que meu pai tá falando para mim a vida inteira? Eu tô fugindo. Aí você fica, daqui a pouco você vê, eu fui descobrir minha profissão exata, na verdade eu tinha dentro de mim o que eu queria desde sempre, tanto que eu até coloco isso no meu livro, né? Era trabalhar com desenvolvimento pessoal e etc, né? Sempre, sempre isso dentro de mim. Só que eu não pude, né? Por conta de milhões de coisas, aquela história de conflito e Aham. babá. E graças a Deus tem 2 anos que agora, tipo assim, com 38, 40 anos, descobri, não, é isso que eu quero mesmo, isso que eu vou fazer. Então, é isso que a gente Sim, tem que buscar, né, Ju? Na hora que aquela criança interior ali falar contigo, começar a doer ali dentro, é hora de você falar, ou é agora, ou é nunca que eu toco a minha vida, entendeu? justamente. Aí vem, né? Como faz para se tratar, para quebrar esses padrões, para ressignificar essas crenças, se você não sabe nem o que é, na verdade, Exatamente. no fundo, né? É. Então, para mim, eu falo assim, gente, tudo começa com autoconhecimento. Uhum. A questão é autoconhecimento. Só que eu sou muito sincera. Autoconhecimento é para os fortes e para os Uhum. que realmente têm certeza do que querem. Exatamente. Pode começar sabendo do que não quer, né? Mas tem que assumir, tem que ter clareza, tem que assumir a autorresponsabilidade, porque Sim, os únicos responsáveis somos nós, não adianta nós colocar a mesmos. culpa no outro, Não, né? não, De vitimização, isso não. não adianta, só atrapalha, só anda para trás, não tem jeito. Então, no caso, eu falo por mim, para eu sair do meu relacionamento abusivo, foi muito difícil, até porque, tirando a questão que ele também não deixava, mas eu me permiti também, Sim, de porque certa se forma. eu batesse o pé, não quero, não quero, eu não sair depois, teria saído antes do mesmo jeito. Uhum, Então, mas aí é que tá, o comprometimento com a gente mesmo. Na exatamente. época, eu não tinha forças, eu sabia que eu não ia dar conta. Estava muito fragilizada. A partir do momento que eu falei, não, acabou, não quero. Primeira coisa, a gente Exatamente. tem que ter humildade, porque orgulho, gente, ego não serve para porcaria nenhuma. Nenhuma. Fui Só para procurar para ajuda. te deixar sozinho. Sim, e não é fragilidade nenhuma buscar ajuda. Claro Porque que o não. início é muito difícil. Você tem que ter uma pessoa que olhe de fora. É como acender a luz na escuridão, o autoconhecimento. E no Uhum. início, e para o fortalecimento da caminhada, tem que ter alguém te guiando, porque ali você Com pode se certeza. perder, né? Com certeza. Pode fraquejar, né, Ju?
sabe? Por mais que esteja aqui dentro gritando para você naquele momento, com certeza era a tua criança lá interior gritando Ju, Ju, te dando um sinal ali, por exemplo. Só que de repente você poderia voltar um pouco a ser criança e agir como, tipo assim, precisando repetir aquilo que não era bom, vamos dizer assim, né? Então, por isso que precisa que alguém... com ele, pior sem ele. Pior sem ele, exatamente. Tinha aquela vozinha assim de insegurança, de meu Deus, será que... Mas a vida inteira foi assim, é assim que eu vivia, também é assim que eu já vi, é assim que são os relacionamentos, sei lá, no que passa, às vezes, dependendo do, né, do aprendizado, né, Ju? Não só familiar, mas também em torno, né, em torno do que você também está em volta de amigos e etc., também influencia muito, Sim, né? muito. Né? Tudo influencia. Amigos, entendeu? Bullying na escola, tudo isso. Para autoestima, amor próprio, tudo. Por isso que eu falei, é muito amplo, né? Esse mundo de feridas, de crenças, de padrões, porque é inconsciente. É muito difícil. Se você... Aí o que a gente... Começa por onde? Tá, Juliana? A gente começa por onde, então? Primeiro, reconhecendo que você repete esses padrões. Tipo, você entra num ciclo vicioso. Um relacionamento abusivo, o outro também é abusivo. Você reconhecendo já é a virada de jogo. E você aceitando isso, aí começa, como diz o outro, a caminhada, né? Então, não tem como. Eu falo que é para os fortes, por quê? Porque você vai ter que olhar para as tuas sombras, como diz o outro. Vai dar medo, vai. Com mas certeza. No final, é muito bom. Te dá um empoderamento. Com certeza. O que eu falo realmente que dá segurança para as pessoas, e eu até fiz um exercício esses tempos atrás aqui no meu perfil do Vida Feliz A2, que tipo assim, eu falei assim, se olhe no espelho. É difícil as pessoas se olharem, mas se olhar mesmo. Olhar quem é que tá. Nua. Exatamente, porque se olhe, a mulher com entendeu? Esse negócio de corpo, no espelho. Entendeu? Olhe para você e se enfrente. Veja a pessoa que está aí refletindo ali na sua frente. Entendeu? Sim. E comece a olhar. E não é só olhar aquele ali. Tem que olhar para dentro, né, Gil? E começar. Não é só o físico, entendeu? Porque é aquilo que a gente fala. A beleza da gente não está no externo. Entendeu? Porque as pessoas ficam se preocupando o tempo todo ali. Ai, meu Deus, mas meu cabelo. Ai, mas não sei o que lá. Ai, bebê. Óbvio que isso é fundamental. Exatamente, mas o que está gritando para você aí dentro? É aqui dentro que está gritando. Então, tenta olhar para dentro de você, entendeu? Por isso aí, nessa hora que você vai se enfrentar e vai enfrentar o monstro que a Ju está falando ali, entendeu? Porque você está ali despida. Aí você começa, porque eu sou gorda. Mas, tipo, comparado a quem? Quem te disse? Porque você começa a se sentir... E aí você começa a buscar da onde esse sentimento veio. E com certeza vai estar lá na crença. Sim. Eu sofri bullying quando pequena. Na minha época não existia criança gordinha. Então... eu sofri também. Ixi, eu era chamada... eu era magricela. Eu era chamada de Olivia Palito. Sim. Eu já era chamada de Olivia Palito. Guria, pra eu te dizer assim, ó, sabe quando que eu fui usar uma saia na minha vida? Quando eu tinha 19 anos de idade. Olha como que esse troço é forte. E mesmo assim, a minha primeira saia, eu lembro até hoje, ela ia até o joelho, ela tinha tipo um corte em V assim, sabe? Pra eu não olhar pra ela toda. E porque uma amiga minha que me disse, que foi junto comigo para comprar. E para tu ter uma ideia, tá? Até hoje eu olho no espelho e acho que a minha perna é magra. E não é, tá? Todo mundo fala, nossa, Cris, que colchão. Linda, gente, eu amo. Entendeu? Que colchão, que não sei o que. E eu não consigo enxergar isso. Por quê? Por causa do bullying que sofreu lá atrás de ser chamado de Olivia Palito. Entendeu? É onde entra a ressignificação. Isso é uma coisa que eu vou ter até que... Exatamente, vou ter até que fazer isso com alguém aí para me atender, porque a gente como terapeuta fazendo a gente mesmo é difícil, né? Não, é verdade, até que a gente conversa...
Exatamente, a gente conversando aqui é um ponto que eu vou ter que trabalhar em mim para buscar ajuda nessa questão aí também, porque é mais uma coisa para ressignificar, porque não dá para viver assim. Porque pode ser muito mais profundo do que você imagina. Com certeza, com Entendeu? certeza. Porque quando eu vi, para mim, minha relação com meu pai sempre foi maravilhosa. A gente se dá muito bem. A primeira ferramenta que eu usei para a cura da criança interior, eu chorei igual uma condenada. Porque eu, como adulta, compreendia tudo que tinha acontecido. Só que a minha criança lá, Não, não. Ela exatamente. sentiu o abandono. Eu Uhum. adulta, estava tudo bem. E ele tinha que fazer o que fez, minha mãe tinha que fazer o que ela fez, mas a criança lá não. Não, Por isso que eu falo da exatamente. criança interior. É Essa verdade, Ju. A gente falando ferida. esse negócio de pai e mãe, né? Outra coisa que eu me lembrei aqui, ó, a gente conversando, a gente vai puxando e vai lembrando, né? É, uma das coisas que eu passei anos sem ter vontade de comemorar aniversário, mas eu consegui entender por quê e hoje eu ressignifiquei. Porque quando você também consegue entender e aceitar, aí você consegue ressignificar, né? Aí eu não entendi porque, meu aniversário, ui, não tenho a menor vontade de comemorar, coisa mais chata, nada a ver, não sei o quê. Imagina, comemorar a tua vida, né, cara, né? Parabéns, vamos fazer festa e tal. E eu nunca gostei. Aí depois que a gente foi fazer os nossos cursos, né, de programação neurolinguística, comecei também a fazer o curso de psicologia, né? Tudo que eu comecei a buscar para desenvolver, para poder trabalhar com as pessoas, você vai fazendo em você também essa, né, Sim, autoconsciência, essa autoavaliação, né? Aí eu a notei, eu autoanálise. lembrei, exato, eu lembrei que todo aniversário meu não era por maldade do meu pai, mas o que ele fazia? Cada ano que você fazia, ele te puxava pela orelha e levantava Olha, com as duas mãos assim, um, dois, e aquilo doía a minha orelha. Então aquilo para mim não era bom. Na época, quando eu era criança, talvez não, porque eu até tipo, machucava. achava engraçado entre aspas, mas eu sentia dor. E aquela dor ficou em mim que depois, com o tempo, eu não tinha vontade de fazer aniversário, né? Óbvio, mas eu não sabia por quê. E a outra coisa, eu não podia olhar para minha orelha também, que eu achava que a minha orelha era grande. Mas nunca Olha, foi. Olha a coisa, olha que é o poder do pai, da mãe da gente, é. que a gente está falando aqui. Aí, quando eu comecei a fazer esses cursos de 2 anos para cá, que eu comecei a ressignificar muita coisa. Eu notei, caraca, cara, agora eu senti aonde foi a minha cabeça, né? Foi lá para aquele momento que ele. E eu lembro até hoje, né, dele puxando e tal, e porque eu não gostava da minha orelha também, porque eu achava que era grande, mas não é, entendeu? Só que daí na minha cabeça ficou aquilo como troço ruim, entendeu? Por isso que eu não gostava de comemorar aniversário. É porque a ferida, o evento teve um impacto muito grande. Então, Sim, foi causada a ferida, né? com certeza. Que é muito enraizada, isso daí. Pra Uhum. você ter uma ideia, olha só. Eu, uma ferida minha foi quando minha mãe teve o início de um aborto. Olha que Olha, louco. Ela, tipo assim, ela queria muito engravidar, muito, foi muito desejada, só que ela sofreu. Mas a mim, dentro do útero, eu consegui, veio a cena dentro do útero. Tipo assim, ela não me quer. Ela até olha como que o inconsciente da gente é poderoso, é capaz. Uhum. A mente da gente, né? sabe? Deus. É assim, extraordinário. Aí, voltando, né? O que eu falei com você? Eu vou linkando os trem e acabo me Sim. perdendo. Tem que ter um negócio aqui para eu voltar. É, Se o pessoal também quiser ir comentando aí, né, o que sente, para até, né, dúvida. porque nesse momento aqui também, se você já começa a colocar aqui, você já começa a perceber, pois é, eu acho que também isso tem a ver comigo. Já começa a buscar aí, vai fazendo uma Sim, autoavaliação. A live é para isso, né, Ju, para você ir buscar aí dentro justamente. de você e já começar a ressignificar. Então vai Sim, anotando aqui que a gente vai conversando e vai falando, vai participando. sim. Se precisar, a gente faz outra continuação. Com certeza. Então, eu falo assim, o autoconhecimento. Começa com o autoconhecimento e o primeiro passo é a percepção. Uhum. Você buscar entender o que você sente, quando sente, não negar, não rejeitar, não tentar esconder aquilo de você mesmo e encarar.
aquilo. Uhum. E como a gente aprendeu, antes do sentimento vem um pensamento. O que me levou a Exatamente. sentir isso? Aí você vai, Exatamente. né? Porque Exatamente. Como eu posso me comportar, né, para que esse sentimento não cause a dor que está me causando agora, né? Que é começa a aquilo que a gente fala. reparar na ação Exato. depois, que geralmente você tem. Exa exatamente. Uma das coisas até que eu falo aqui, sabe, Gil, muito que as pessoas aqui, mas eu não quero mais sentir ciúme. Gente, a gente não pode lutar contra os nossos sentimentos. Isso são as nossas emoções, gente. A gente é ser humano, a gente tem que sentir. Mas como a gente trabalha esse sentimento, né? Para que ele seja menos doloroso ou para que ele seja simplesmente normal, saudável, porque a gente tem que chorar. A gente tem que Sim. sorrir. Isso faz parte da natureza humana. Então, não quero mais chorar. Não, gente, pelo amor de Deus. Você vai chorar, mas como é que você vai lidar com esse sentimento depois para que ele passe Sim. de uma forma mais rápida, né, Ju? Sim. Ou para que ele também não te cause tanta dor assim, entendeu? Mas sentir, a gente nunca pode deixar de sentir. Eu sempre deixo muito claro isso. Aí a gente parou de viver também, Exatamente. gente. Ele morreu. Né? Né? Exatamente, morreu. Aí vai ser bicho, né? E bicho sente ainda. Exatamente, dependendo, é cachorro, né? Sei lá, que a gente sabe que cachorro tá virando mais gente do que muita gente aí. Justamente. Aí o segundo passo é justamente o que você falou, a escolha. A escolha. Sair do automático. Igual, não reaja. Ou seja, se você sempre age sempre do mesmo jeito, tenta escolher uma maneira diferente. Nem que você faça uma pausa, umas 3 respirações profundas antes, dá uma pensada, sabe? Porque sair do automático também é muito difícil. Sim. Mas quando você começa no primeiro passo a sentir, parar, ir buscando o porquê, o que passou na cabeça antes para gerar aquele sentimento, Sim. você já vai tendo controle. Exatamente. Já vai perdendo o poder, como diz o outro, do padrão. Exatamente. Aquilo que a gente fala, né, Ju, também, esse negócio de você conversar com os outros, né, aquilo que você falou de buscar ajuda com relação lá ao teu relacionamento e assim, qualquer outro tipo de coisa, para você poder, não, eu não sei como agir de forma diferente. Então, troque experiências, né? Se você, de repente, não pode buscar ajuda profissional, que a gente consegue te guiar nessa questão, troque experiências com a própria amigos, né? Sei lá, familiar, que você tem um pouco mais de proximidade, para saber como que a pessoa está agindo, né? De repente é uma forma contrária da sua, né? E que para você faz sentido, né? Para conseguir sair daquela repetição ali, tipo, porque a gente naturalmente só faz aquilo que a gente aprendeu, né, Ju? O cérebro é condicionado, tipo assim, eu faço arroz, por exemplo, daquele sempre mesmo jeito, não é verdade? Porque você aprendeu, pronto, acabou. Se ninguém aqui fala pra você, mas por que você não bota, então, ao invés do alho, bota sei lá o quê, alguma outra coisa? Aí você, não, mas é porque eu sempre faço assim. Mas se você, de repente, aceitar aquela sugestão, você vai passar a fazer de outra forma. Aquilo que a gente fala de ampliar o mapa mental da gente, né? Sim. Então, se você, de repente, não consegue enxergar a sua opção, porque é aquilo que a Ju falou, você tem a escolha. Então, começa a analisar, né, Ju? E aí, de repente, começa a conversar com outras pessoas para ver de que forma que elas estão fazendo, que, de repente, você, acho que eu vou fazer assim, né, Ju? Eu só falo assim, graças a Deus eu tenho amigos assim, que são como irmãos. Então, às vezes, eu não preciso nem te perguntar. Eles já chegam e falam assim, eu acho que você exagerou aqui, você podia ter feito diferente aqui. Então, a gente tem que ter cuidado nisso daí também, né? Então, uma maneira boa de perguntar é o que você faria no meu lugar, se estivesse no meu lugar? Perfeito. Porque joga uma responsabilidade um pouquinho, a pessoa que tem um mínimo de empatia, ela vai se colocar no seu lugar. E a visão vai ser outra, né? Com certeza. Porque a gente não consegue enxergar mesmo. Quando você está ali naquele repetição de comportamento, por mais que você saiba, eu quero ser diferente, você não consegue ser. Sozinha, não consegue. Então você precisa, aquilo que a gente até aprendeu, né, Ju, modelar outras pessoas.
Sim. conversar com outras pessoas, como que elas Sim. agiriam, aquilo que a Ju falou, né? Como que você agiria no meu lugar, sabe? Então, não precisa realmente pagar um terapeuta se você às vezes não tem condições, ou não, né? Se você consegue sozinho, só É nessa possível. comunicação, né? Sim. É possível. A partir do momento que você, igual eu falei, você tem a clareza que depende só de você. Uhum. Com Você não certeza, pode, você consegue. você não pode responsabilizar o outro, ou esperar que o outro mude para as coisas melhorar. Não, é de Exatamente. dentro para fora. E é o que eu Exato. falei, é um empoderamento, você toma, aí que você toma realmente as rédeas da tua vida. Porque Exatamente. você sabe exatamente o que você quer, o que você não aceita mais, quais são seus limites. Uhum. Você, igual eu tinha também a mania de achar que eu tinha que carregar o mundo nas minhas costas. Eu tinha que Uhum. agradar todo Duas. mundo para ser reconhecida, né? E isso acaba com a Aham. gente, não é? Uhum. Acaba com a gente. Pra quê, gente? Que é isso? Aí também voltei lá atrás, que também era bloqueio, era uma crença. Não, como diz outro, foda-se, goste de mim do jeito Uhum. que eu sou, entendeu? Mas Exatamente. isso foram anos e anos. Anos. Não adianta falar que é fácil, que é rápido, é um passe, tipo, a varinha mágica vai chegar e vai. Não. E tem que, se for muito rápido também, desconfia. É, não é Porque assim. É a todo um tendência a processo, né, Ju? voltar É rápido. é igual, tipo, você é alcoólatra, você vai para reabilitação e fica lá uma semana, achando que tá curado. Hum. Tudo você tem que respeitar o teu tempo também. Uhum, Aí é que tá. exatamente. Tem alguém que parece que tá falando do pai. Pai Para é mim não tá, extremamente. para mim não tá aparecendo, para mim travou aqui. Para mim tá travado. Meu pai é extremamente gordofóbico e por isso tem uma relação ruim com a comida. Tá vendo? É, Tudo a ver. Tudo a sim. ver. E esse negócio da comida é uma coisa muito interessante, né? Para você ver, na minha família, né, sempre foi muito simples, né? Então a gente não tinha fartura na nossa mesa, né? E o comportamento era o quê? Só fim de semana refrigerante, né? Sim. E isso tá tão enraizado que hoje, para mim, se eu tomo refrigerante, porque na realidade para mim eu já não sou nem sou adepto, era só no fim de semana, por exemplo. E a nossa alimentação era tão aquela básica, né, Ju, do arroz, do feijão e não sei o que, só básico, nada de queijo, nada de não sei o que, Uhum. porque, né, a condição na época não se permitia. Teve um momento muito bom, mas depois acho que aquela crise lá do Collor, lá dos anos 90, lá acabou com muitas famílias, né, financeiramente. Sim. Então a gente foi uma das famílias prejudicadas na época, então a gente passou muita necessidade. Então, eu ter crescido acostumada a comer só o básico, hoje para mim eu nem me importo se tem um queijo, se tem não sei o que, babá. E eu já vejo, por exemplo, o meu marido, né, que Não já foi fica criado sem. muito, não fica sem doce, não fica sem isso, não fica sem aquilo, bibi, por quê? Porque cresceu com um monte de guloseima, um monte de porcariada e não sei o que, babá. Então, meu Deus, para ele aquilo, ele precisa, sabe? E para Uhum. mim já não. Mas por quê? Porque tá ali na cultura alimentar, ali no padrão alimentar familiar também. Então isso é É, muito importante, né? é um padrão também. Porque se Uhum, ele padrão, quiser, exatamente. ele sai disso daí também, Sim, né? tanto que quando a gente casou, né, para ele foi difícil, né? Hoje, né, que a gente já tá há 15 anos, aí ele já se adequou ao meu padrão, né? Que é um padrão Aham. mais tranquilo, né? Porque ficar comendo besteira todo santo dia, ninguém haja saúde para poder Não, aguentar isso, não impossível. dá, né? Aí vai ficar É, realmente ali acima do peso, vai ter não só questão de peso, mas vai ter colesterol, diabetes, um monte de coisa nada que a gente sabe que eu não quero viver desse jeito, eu quero poder viver muito tempo aí saudavelmente, né? Entendeu? se Deus quiser, amém. Nós Né? iremos, nós Né? iremos. É Exatamente, igual. mas Aí, é. deixa eu Pode ver se eu falar. consigo. Ah, não, eu tô tentando ler. Ah, tá. Eu não, o meu aqui pra mim travou. Não sei se alguém tá falando Ah, mais. é até a Carol, minha linda. Até entender que precisamos de ajuda para perceber o porquê desses sentimentos. Sentimento. Uhum. Na terapia percebi que meu pai é extremamente gordofóbico
e por isso tem uma relação ruim com a comida. Com certeza, Uhum. Carol, vamos procurar isso daí, amiga. Sua criança tem coisa mais bem profunda Tem, aí. com Tem. certeza, não é? Né? Porque, Ixi, ixi, mas a minha família tem uma relação muito negativa com a comida. Meu irmão já fez bariátrica. olha Minha aí, ó. mãe tá pré-diabética. Olha aí, Meu pai tem colesterol alto, olha aí. É tudo padrão de entendeu? alimentar que a gente vai aprendendo e vai repetindo. E é difícil, Totalmente mas como é que é o... errado. Exatamente. E para você mudar um padrão alimentar também, não é assim de uma hora para outra, meu Deus, Não, leva um tempo, entendeu? não. Né? É junto As com o pessoas autoconhecimento. Porque Exatamente. E tem você a tem fome que emocional. Exatamente, não é só a questão ali fisiológica, né? E só do, né? Não. E tal, não. Tem a questão emocional envolvida. Aquilo que você fala de uma coisa que você come que te remete a uma lembrança lá de não sei de quando, né, Ju? Ai, do bolo da minha avó, por Minha exemplo. avó. Não é assim, né? Não Isso remete é àquela muito emoção. olfativo também, né? Uhum, Quando a gente vai entendeu? pro lugar. Ah, cheirinho da casa da avó. E sempre Uhum. tem Então comida da imagine, avó. aí como é que você faz para parar de comer um bolo de chocolate, por exemplo, que você sempre lembra do bolo que você comia na casa da avó, por exemplo, sabe? É difícil de você tirar essa questão emocional aí envolvida, né? Sim, Né? mas é Então por isso que possível. tipo é possível, sim, a gente sabe que é possível. Daí a Totalmente gente pode possível. Exatamente, é por isso que a gente tem que começar a olhar para a gente e perceber o que eu quero para mim, o que eu quero ser, que tipo de vida eu quero ter, a mesma dos meus pais ou a minha própria vida. Aquilo que a Ju falou, né, Ju? A gente tem que assumir a responsabilidade por nós mesmos. A partir do momento que você pega as rédeas da sua vida, você fala, não, eu vou conduzir ela assim. Se você quer repetir os padrões e etc, está tudo bem? Tá tudo Ótimo. bem Desde, também. né, Ju? Desde que não te cause sofrimento, tá perfeito. Não significa que Justamente. repetir padrões seja algo ruim. Não significa que você ter uma crença seja algo ruim. Aquilo que você estava comentando, né, Ju? A Não, crença, a gente está ela falando das move limitantes, das né? Porque limitantes. tem as crenças, As, tem crenças positivas. sim, as crenças, elas moldam e movem, né, o nosso universo aí e tal. Então, a gente só tá aqui porque a gente acredita em alguma coisa. A gente acredita que você está vendo isso aqui, a gente acredita em tantas outras coisas, não é verdade? Então, elas são Justamente. positivas. Elas só são ruins quando ela é limitante, ou seja, te trava, te causa dor, te causa sofrimento, e é aí que você tem que parar. Opa, é aqui É, que eu tenho que perceber o que eu tenho que fazer para que isso não impacte, né, negativamente na minha vida. Então, é nessa hora que você vai olhar para dentro de você e começar, né, é, a correr é, eu, atrás. eu falo que comigo foi um desconforto muito grande. Ah, com certeza, sempre é, né? Comecei a me sentir muito desconfortável e eu me pergunto, o que está acontecendo? Aí a gente aí a questão da criança interior é porque você nasce com uma essência, aí recebe um monte de informação, vai enchendo a sua caixinha lá, como eu falo, de outras pessoas, de informações de outras pessoas, você vai perdendo a Uhum. sua essência, quem realmente você Sim. é, né? Aí tem Uhum. uma hora que você começa a ter aquele aperto no coração, aquela dor no estômago, e aquele incômodo, não estou feliz, mas por quê? Eu tenho tudo, mas estou Uhum. incomodada, né? Pode acontecer, tem a rebeldia da adolescência, pode ocorrer na adolescência, lógico, Uhum. mas assim, igual eu te falei, às vezes a coisa é muito mais profunda, a Sim, ferida é com certeza. muito mais Sim. enraizada. A maioria Igual, das pessoas que tem carência afetiva e hoje busca muito, né, ser suprida, ser, né, amada demais, meu Deus, eu preciso que a pessoa faça tudo por mim, é você porque tem que se amar, sim, na infância faltou, às vezes, o amor incondicional, né? Aí ela fica buscando esse amor sem perceber, incondicional, preencher no o parceiro. vazio. No parceiro. Isso é Justamente. humanamente impossível, porque ninguém substitui amor de mãe e pai, gente. Vai arrumar a Não, mulher que for, vai arrumar o marido que for, ninguém substitui o amor deles. Por isso que isso tem que não. ser tratado, né, Ju? Tem que ser reconhecido e correr atrás de ajuda. Porque não tem como Sim, substituir amor de pai e mãe, entendeu? Isso não tem como. Então, se lá na infância, de repente, sei lá, ela devia ter 5 filhos lá e não pôde dar o tanto do amor que tu precisava sim, naquele momento, e você se sentiu de lado, né, Ju? E hoje você é uma pessoa extremamente carente,
né? E que, Sim, tipo, as pessoas, teu parceiro ou tua parceira não sabe nem o que fazer pra, né? Aquela pessoa geralmente que fala assim, ah, mas eu ele não faço me ama. tudo. Exatamente. E o outro fala, eu faço tudo e ela não reconhece. Porque, e é verdade, porque, coitada, a É, pessoa se sacrifica tanto, porque quem sofre são os dois. É quem tá tentando suprir sim, e quem sente que não recebe, né? sim. Mas por quê? Porque lá, né, quando tinha lá dos 3 aos 7 anos, lá, babá, não teve a atenção que precisava, né? Por conta, sei lá do que, do momento da época lá da familiar dela. Ó, pra você ter uma ideia, uma das feridas, olha como que é besta, mas isso, sim, fica enraizado profundamente, que, se eu não me engano, é o de abandono, que traz Uhum, essa coisa do abandono. É quando bebê, a fase oral, mais ou menos, que a uhum. gente coloca tudo na boca. Tudo na boca. Aí é Uhum. aquele negócio, tá chorando? Coloca chupeta na boca. Vai olhar, a fralda tá ok. Comeu, tá ok. Ah, deixa chorar, que daqui a pouco para. Aquilo, o bebê, do jeito que ele interpreta, tipo, estou sendo abandonado, estou sendo. Abandonado. Pode começar por isso daí, não pode ser Com por isso que eu certeza. falo, entendeu? Gera Mas um o trauma na pai, criança porque ela a não mãe, entende aquilo ali. não, mas é totalmente é normal para o pai e a mãe fazer isso. É É, pois é. totalmente inconsciente. Então, mais uma vez eu repito, não é culpando pai e mãe, gente. É, pelo amor de Deus. Porque eu sou mãe e eu falo, Uhum. gente, a gente erra todo dia tentando acertar. Uhum. Porque a gente não é perfeito e nunca vai ser. Mas a gente tem um compromisso de tentar ser cada dia melhor, Exatamente. né? Mas tem que começar com a gente. Igual, Exatamente. meu Por filho isso que. pegou uma época de pandemia. Como que eu posso ser dura com ele É, em certos momentos? Eu nunca vivi isso, estou vivendo isso com 45, entendeu? é, Aí quero cobrar muita coisa. Não, não é assim também, né? é. E o que a gente vê hoje, né, Ju, também, né? Tirando a questão da pandemia ali, mas tipo, os pais hoje, infelizmente, não conseguem mais olhar para o próprio filho, né? Aí tem cada vez mais esse distanciamento, né? Hoje o que que a gente vê? Mães e pais que só deixam o filho na escola e pegam o filho na escola. Não trocam nenhuma palavra, não olham para o filho. Sim, Aí depois, quando ele vira lá aquele adolescente rebelde que entrou nas drogas, eles, mas o aí que quer que eu ficar amiguinho. fiz? É. O que que eu fiz? Será que ele tá desse jeito? Você só pegava na escola e levava. Você nunca nem conversou com o teu filho. Porque a tua cabeça estava preocupada em quê? No trabalho, no afazer de casa, não sei lá o quê, menos no teu filho. Porque E na você cabeça dando da. estudo já tá bom. Exatamente o que a gente vê muito isso, Ju. Eu tenho Demais. visto muito isso. Entendeu? Os pais com a Demais. cabeça a mil atarefado, pensando em profissão, 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 e deixando os filhos de lado. E aí você vê a criança com problema, com ansiedade, não sei o quê, e eles lá, tipo, ah, não, manda pra psicólogo, ah, deixa com a babá, ah, deixa não sei o quê. E a criança está sempre largada e abandonada. O que que vai ser? Futuros carentes, depressivos, ansiosos, tudo que é tipo de problema que você possa imaginar, entendeu? Introvertidos. Introvertido, um monte de coisa, Prova entendeu? muito. Deixa Entendeu? eu só agradecer, uma terapeuta, agora já assumiu o nome, terapeuta Pra mim tá José travado. Reis. A fase oral gera trauma. Obrigada, minha linda, por confirmar. Gratidão. Por que minha mãe implica tanto comigo? Tenho 29 anos e moro com ela. Meu amor, isso daí é muito. Pra Isso mim não tá aparecendo. daí, eu vou te dar conselho, ó, meu mesmo, porque até hoje eu passo por isso. Até hoje eu com 40 é a mesma coisa Então, e não moro com a por- minha mãe. aí você tem que saber diferenciar o que é seu do que é dela, que tem muito disso. Ela implica, mas sabe Deus quantas É, feridas ela tem, pelo que ela exatamente. passou, E na né? realidade não é implicância, é a implicância que você acha que é, para ela é cuidado, entende? Talvez outra Né? interpretação na É, cabeça. é Seja cuidado. sentar e conversar, porque tem Sim, isso também. exatamente. A gente Tipo, enxerga como implicância porque acha que a mãe está se metendo na nossa vida. Mas assim, ó, se a gente tivesse ouvido também metade das coisas que as mães da gente, né, falaram, a gente já não teria feito um monte de cagada que a gente já fez.
Tanto que fala assim, ó, Justamente. escuta a sua mãe, entendeu? Né? É, Sabe? verdade. E não é à toa que a gente hoje até repete isso, né, Ju? Escuta a sua mulher, não é A verdade? frase. A frase, né? É, Escuta a sua não tem mulher. jeito. Ela tem razão, entendeu? A mulher geralmente sabe, gente. A gente tem um poder, assim, sei lá, que vem de Intuição, a gente escuta. intuição, emoção. Então, tipo assim, se a É, mãe tá falando, cara, não acha que é né, implicância dela. Para, analisa, sabe, é, reflita. Se fizer sentido, ok. Se não fizer, ok também, porque não vai bater, a cabeça não precisa bater, principalmente na diferença de idade, né, Ju? Mas, justamente. mas nunca entenda com implicância. Mãe e pai estão sempre Não, pensando no não. cuidado da gente. E às vezes a vida que eles tiveram, eu falo que a gente tem que ter muita compaixão também nessa hora. Às vezes, igual eu falo, meu pai, ele nunca, ele não é de abraçar, de beijar, porque ele Meu não pai também. teve isso. Não teve. Meu pai Ele também. não teve, ninguém Ju, ensinou a ele. sim. Você já viu o pai que parabeniza o filho levantando pela orelha? Pelo amor de Então, Deus. meu pai Isso nem é. parabéns dava. Não, Mamãe virava e falava exatamente. assim, ó, é aniversário dela hoje, hein? Ah, tá, parabéns. Mas até hoje é Assim, assim. Exatamente, até hoje é assim. sim, Minha mãe fica falando o aniversário dela, não sei o quê, nunca nem liga para mandar parabéns, nada. Então, tipo assim, sim. eu realmente cresci sendo mais fria, né? Tanto que quando eu trabalhei numa empresa de petróleo, eu fui a primeira mulher a entrar lá, até inclusive no meio daquela montoeira de homem, foi até como teste na época, porque não era permitido contratar mulher, mas eles quiseram fazer um teste na época e me contrataram, né? Para poder quebrar aquele gelo. Você acredita que o que aconteceu? Ficou ao contrário, porque eu virei mais homem do que aqueles homens lá dentro, entendeu? Porque bem ou mal, dentro de casa já tinha esse relacionamento frio, né? De Uhum. não dizer que ama, de não abraçar, de não sei o que, bibibabá. Cheguei lá dando quase porrada na cara dos caras. E com o meu marido, com o meu relacionamento, pensa como ele não sofreu. Tanto que a frase dele até hoje não, né? Naquela época ele falava assim, eu vou domar você. Por quê? Porque eu era um poço de grossura, Ju. Um poço Sim, de grossura. E até hoje ainda sou um pouco mais grossa, mais direta e tal, né? Até falo, né? Mas por quê? Por conta dessa maneira que a gente foi tratado, né? Entendendo o amor, que tipo, não precisa abraçar, não precisa beijar. Eu tenho sim. dificuldade de fazer isso. Eu tenho dificuldade ainda hoje de abraçar e beijar. Eu melhorei muito, sabe? Mas a gente vive Melhorei. em construção e desconstrução. O Exa legal do ser Ixi, humano é isso daí. exato, eu melhorei muito. Eu já consigo Então, falar que amo, sabe? olha, Para um eu já amigo, eu sou consigo falar que eu não totalmente o consigo. contrário. Gente, eu te amo para todo mundo. Nunca Então, né? Tá vendo? Eu aprendi, eu Interpretação sua é chamo, diferente. eu já aprendi agora a falar meu amor para as pessoas, coisa que eu nem falava. Sim. Sabe? Nossa, melhorei muito, sabe? Mas isso foi também por conta do meu relacionamento com meu marido, porque daí ele foi mostrando todo esse afeto que ele sempre teve na família dele, né? E aí eu Sim. fui reconhecendo e fui baixando a guarda, como ele falou realmente, né? Que ia dominar, domar, etc., nesse sentido, né? E aí Aham. sim, só que daí tem aquela questão do equilíbrio, porque é também uma parte da personalidade da gente, né? De ser um pouco mais forte também, né? Sim. Tem que saber separar isso também. Exatamente. Então não dá pra ser, não vou ser aquele doce de pessoa sempre, porque É não igual faz eu parte de mim. falo. Eu nunca vou ser menininha, bem Não. menininha, porque Até eu falo, sou. se quiser uma bonequinha de porcelana, não, sou eu. Não, sou. É É outra justamente. mulher que tu vai pegar, vai botar na prateleira ali pra ficar olhando bonitinha, mas não sou eu. Então daí também soube entender que não dá pra domar tanto assim não, porque a minha essência também é de uma mulher forte, né? Que a gente é, né, Ju? É, Guerreira, batalhadora, é a questão né? dos limites. Até aqui eu Exatamente. aceito. Daqui para Exatamente. frente sou eu mesmo, como diz. Exatamente. Não dá para tirar Não tudo, tem não. jeito, não. Gente, tem tanta Exatamente. pergunta. Ah, Ju, para Alane, mim não tá aparecendo nada, Ju, para mim. minha Vai linda, vendo aí. entre em contato, porque, ó, desde. Para mim travou. Para mim não tá aparecendo pergunta nenhuma aqui, tá tudo Não, travado. que eu Ah, peraí. perguntei. A irmã mais velha já reparou isso? Tem Ó, isso mesmo, é ah, Josi Reis, desculpa.
Os pais sempre vão achar que a gente é criança, gente. Eu Sim, posso, pro resto da vida. nossa senhora, eu tô com 45. Nossa, Pai, é impressionante. pai, vó, pra tu ter uma ideia, vó, ó, pra tu ter uma ideia, a avó do meu marido, eu nunca tive muito contato com meus avós, porque eles faleceram antes, eu era muito criança, não tive muito contato. Mas a avó do meu marido, ela faleceu tem 2 anos. Pra tu ter uma ideia, 2 anos atrás, antes dela falecer, o meu marido, com 40 anos na cara, deitado no colo dela. É vó, é mãe, é pai, sabe? Se tem esse cuidado, esse carinho, vai ser pro resto da vida. E deixa que isso é bom. É É melhor bom, você se sentir amado do que desprezado, né, amado, Ju? Independente da justamente. idade. Não dá pra gente Não, julgar, "Ah, mas lógico, a gente sempre é precisa. velho. Não, não existe isso, não, gente. Não tem nada a ver, A, a gente. É amor, relação de, entendeu? a relação de diálogo entre eu e meu pai, quem construiu fui eu quando adulto. Porque ele não Exatamente. começava. Então, eu tive que começar, porque eu sabia que ele não ia mudar. Era eu Sim. que tinha que fazer esse esforço mesmo. A mesma Porque, coisa com meu pai. Meu pai é, comigo, meu pai, a minha relação hoje com ele de conversa, é eu que estimulei também, porque ele também não é de sim, falar. E o não é de falar, papai. não é comigo, não é de falar com nenhum dos filhos. Porque é aquilo que a gente Sim, falou, né, Ju? A criação chucra que eles tiveram lá, né, é. pra época era aquele jeito deles Aquele saírem monte de cedo, filho. um monte de filho, eles tinham que sair para batalhar a vida Com deles, 11 anos de etc. idade, meu pai Exato, saiu de é casa. bem isso, É entendeu? isso Né? daí. O que eu aprendi também foi isso. Eu, com 14 anos de idade, estava tendo que trabalhar, porque né, ele botava que as filhos têm que trabalhar cedo, entendeu? Né? Aí, olha a diferença. Meu pai já agiu totalmente do jeito oposto. Do Ele oposto. virou e falou assim: não, você não vai trabalhar, porque você É, tem que estudar. Você é. tem que fazer uma faculdade. Para você ver, o meu ao Olha, contrário, na tá minha vendo? família, eu tinha que trabalhar e provi também ajudar nas coisas, né, de casa, nas despesas. E quando eu fui fazer a minha faculdade, eu ainda ouvi da boca dele que eu era uma pessoa metida, que eu estava querendo me engrandecer. Olha, quanta coisa. Hoje eu nem ligo mais. Na época lá me fez sofrer um monte, né? Mas imagino, Entendeu isso? Eu quando demorei, fiquei, escuta isso, que eu putz, era né? metida. E quando eu consegui comprar o meu carro, que eu entrei, né, na época, emprego bom, etc e tal, eu fui crescendo, né, bababá. Mas quando eu consegui comprar meu carro e fui crescendo, fui vendo, né, eu acho que aquilo foi mexendo um pouco com ele. Mas eu ouvi metida pra cima, que eu queria me aparecer, que isso, que aquilo, por exemplo, era horrível. Mas na hora que ele me Imagino. viu segurando o meu canudo lá, né, que a filha dele estava formada, até hoje ele fala que eu sou o orgulho dele. Orgulho. Eu ia O falar orgulho dele. agora. O e orgulho. É O orgulho, foda, entendeu? gente. Só que se eu tivesse dado ouvido naquilo lá e tivesse paralisado a minha vida porque ele queria que eu repetisse o comportamento dele, eu tava ferrado. Você Eu fez sua carreguei, escolha. fiz a minha escolha, mesmo doendo aqui no coraçãozinho, né, Ju? Porque não foi Sim, fácil você. sim. É Não, aquilo que eu te é o que eu falo. tô falando. Não é fácil. Não é fácil, Não é fácil, entendeu? mas é possível. Né? Tanto que eu Aí fui você. conseguir me libertar dessa montoeira de coisa que a gente fala da criança interior aí ferida, que pai e mãe fere a Uhum. gente muito, entendeu? Blá, blá, blá. Aquilo que eu te falei, quando eu comecei a buscar os meus desenvolvimentos para trabalhar com pessoas. Até Sim. então, eu vivia tentando, né? Porque a gente tem que se descobrir, a gente tem que se Eu, conhecer para eu dar vivi conta, conseguir ex auxiliar o outro também. exatamente, eu vivia tentando sozinha, uma hora ia, outra hora voltava, outra hora não sei o quê, mas na hora que eu comecei a desenvolver, fazer todos os cursos para poder trabalhar como especialista nessa área, terapeuta, etc e tal, que eu comecei a me reencontrar também. E foi pouco tempo atrás, E depois dos vicia, 30 e né? poucos anos. Meu Deus. Vicia, porque é muito bom isso. Uhum, A exatamente. Lani, de novo, ela fala até das lives que ouço, tenho ansiedade, diabetes. E vai Olha acabar, Ju. aí. Vai acabar. Ansi... 25 segundos Ai, restantes que só. dó, gente. Eu queria responder todo mundo. É, e eu não consegui nem ver, pra mim não apareceu. Né, Linda? Isso daí, ó, É, ansiedade aumenta o hormônio cortisol, que manda mexe com direct. insulina. É, Manda para mim, manda me direct pra procura. Ju, pra mim, pra nós duas que estamos aqui. Ju,